Como que um problema que não é nosso vira um problema nosso? O palmeirense é impressionante, né? Ó, não foi eu que postei isso aqui, tá? Foi o Bruno. Palmeiras e Pedro negociam empréstimo. O Valverde pediu dinheiro emprestado pro jogador para ajeitar o fluxo de caixa. Negociações em andamento, fonte os Boca Palmeiras. Enfim, né, cara? Que é uma brincadeira, mas eu vou fazer esse vídeo aqui pra gente entender a situação do Pedro. Porque, né, ele faltou, depois de toda a treta e tudo mais, o preparador físico foi demitido, ele prestou a queixa, né, fez o BO lá e tudo mais, o São Paulo se manifestou, os jogadores queriam realmente a demissão do preparador físico, e ele faltou no treino hoje. Né, ele faltou no treino hoje, a gente vai entender mais ou menos o que isso significa e o que o Palmeiras tem a ver com isso e como isso pode impactar ou não no Palmeiras, tá? Deixa eu dar uma lida aqui para vocês entenderem. Primeiro, ó, o advogado trabalhista e sócio do Ambiel Advogados, Aloysio Costa Júnior, explicou para o UOL que Pedro pode rescindir o contrato com o Flamengo e ainda receber uma multa. O artigo 483, alinea F da CLT, prevê uma causa da rescisão por culpa do empregador e a prática de agressão salva em caso de ilegítima defesa pelo empregador ou seus prepostos. No caso aqui, tratando de membro da comissão técnica do clube, ele é um preposto, ele é um representante do clube para fins da CLT. Então, essa agressão física pode ser considerada como justa causa para que Pedro rescinda o contrato com o Flamengo por culpa do empregador. E aqui é a matéria do Globo Esporte, né? Pedro não aparece para treinar no Flamengo nesta segunda-feira. 2 dias após ser agredido por preparador físico, o atacante decide não ir ao treino. O clube vai multar o jogador por ter se negado a se aquecer contra o Atlético Mineiro. O cara tomou um salvão, ainda vai ser multado. Não, mas se por verdade seja dita, realmente o que ele fez não é correto, né? Ele tava aquecendo lá e tudo mais, desanimou que não ia entrar e foi sentar. Isso não é correto. O que não dá o direito de alguém dar um soco na cara um soco no queixo do queixada, né? O atacante Pedro não compareceu ao treino do Flamengo desta segunda-feira, que estava marcado para as 9 horas, horário de Brasília, no Ninho do Urubu. O fim de semana foi marcado pelo episódio de agressão do preparador físico Pablo Fernandes ao jogador, que também será punido por ato de indisciplina. São Paulo chegou ao Ninho do Urubu por volta das 7h30 e os atletas foram aparecendo logo na sequência. Pedro não se reapresentou e tampouco deu justificativa à diretoria que o aguardava no CT. Não houve qualquer liberação na presença dele. A assessoria do jogador não está ciente do assunto. O Flamengo vai esperar a justificativa do atacante antes de decidir se haverá nova punição. No domingo, a diretoria já havia definido que Pedro será multado por ter se recusado a seguir no aquecimento durante o segundo tempo contra o Atlético Mineiro. O contrato do jogador foi renovado em janeiro deste ano, quando ele passou a receber um dos maiores salários do elenco. O novo compromisso é válido até dezembro de 2027. Bastante tempo, hein? Na partida de sábado, a negativa de Pedro de se aquecer quando o São Paulo ainda poderia fazer uma substituição irritou o Pablo Fernandes, que no vestiário cobrou o atacante. Houve uma pequena discussão entre as partes antes que o preparador desse um soco no rosto do Pedro. Horas depois, o atacante foi à delegacia prestar depoimento e realizou o exame de corpo de delito, o que constatou lesões no rosto e na boca. Aqui mais sobre os postos, mas a questão é, o que isso interfere no Palmeiras? Tem muita gente falando pro Palmeiras ir atrás do Pedro. É importante a gente lembrar, o Pedro já jogou os jogos suficientes no Brasileirão para ele não poder jogar por outra equipe. Ele poderia jogar a Libertadores. Vamos numa hipótese aí. O pessoal, eu vi alguns corintianos até falando, ele também jogou a Copa do Brasil. Então, se ele fosse para algum time que tá na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileirão, ele só poderia jogar a Libertadores. No nosso caso também, ele só poderia jogar a Libertadores. Estamos no Brasileirão e na Libertadores. Ele só poderia jogar a competição aí intercontinental, já que já tem mais de 7 jogos aí pelo Brasileirão. Vale você investir num jogador que vai jogar só uma competição e uma competição que tem poucos jogos, tem 2 das oitavas, 2 das quartas, 2 da semi e o direto. Então são 2, 4, 6,
7 jogos aí, né? Isso pensando que você vai chegar na final, né? Você pode não chegar também. Então é importante a gente saber disso, ficar pedindo isso, pedindo aquilo. A gente tem que saber as circunstâncias da parada. O Pedro hoje, se ele vai jogar no Palmeiras, seria uma situação realmente assim. O cara chegar a jogar Libertadores, obviamente também, se ele conseguir rescindir o contrato, viria de graça. Mas o salário, a gente acabou de ver que é um dos maiores salários do elenco do Flamengo. Não é do elenco do Palmeiras, é o elenco do Flamengo. Então não deve ser nada barato, eu não sei quanto que tá aí, mas imagino que seja pra cima de 1 milhão, né? Imagino eu que seja isso. Então, cara, é muito complicado, né? É uma situação muito complicada pra ele, é uma situação muito complicada se algum time quiser abraçar. O ideal pro Pedro, eu olhando de fora, seria um time da Europa vir atrás e ele ir, né? A Europa, os Arábia agora que tá com grana que tá levando todo mundo, né? Porque imagina, os caras lá da Arábia, pra pagar salário pros caras de boa, os caras não vai ter que pagar rescisão, então pega e leva. Não vai saber se é por isso que ele faltou, né? Se é porque já não tá conversando com alguém, negociação, alguém já viu uma oportunidade aí e tentou aproveitar, o que realmente limita os outros times aqui, especialmente os times brasileiros, seria essa dificuldade aí por ele poder jogar só uma competição. Você tem um jogador para jogar 7 jogos na teoria, se você chegasse na final, é pouco, né, mano? É muito pouco, né? O pessoal caiu nessa aqui, hein? Botão de quem quer Pedro no Palmeiras, o negócio de risco, onde o Palmeiras irá envolver sua principal joia, o avião. Talvez a gente consiga contratar alguém da Série B. Se o Pedro sair do Flamengo, pela competência da diretoria do Palmeiras, ele vai jogar no Internacional. Anderson Barros, os valores assustam. Pedro vem ser feliz no nosso avião. Pedro diz que os valores assustam. Cara, assim, é o que eu disse. É uma situação bem complicada do Pedro, o que provavelmente impediria ele de ter uma negociação com o time. O Eric Faria tá no Trends, acho que ele deu algumas notícias aqui, né? Ele que deu a notícia do Pedro. Aqui, ó, atualizando. Pedro não estava liberado e até agora, 11h05, não falou com ninguém do clube. O Flamengo espera as justificativas do atacante para decidir o que fazer com a ausência dele no treinamento. O Flamengo aqui é corintiano, né? Não, tomara que ele receba mais uma punição por essa falta injustificada. Acho que deixa eu ver aqui. É isso, cara. O Pedro, inclusive, reclamou, né? Parece que vazou. Deixa eu ver se tem aqui. Que o São Paulo falou que ele é religioso demais, né, cara? Que ele precisa brigar mais e tudo mais. E aí, isso é uma coisa que pegou ele, deixou ele bem chateado aí. Mas, cara, vamos aguardar aí. Eu acho que dificilmente ele vai sair. Eu acho que ele vai acabar. Pra mim são duas opções, ou ele vai pra outro país, ou vai se acertar com o Flamengo e ficar por aí. Eu acho que dificilmente ele vai pra outro clube aqui no Brasil por essas questões aqui que eu levantei. Beleza? Mas isso é o que eu acho, queria saber o que você acha, o que você pensa sobre tudo isso daí. Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.